professor Daniel, né, nós não vamos nos estender muito, mas desejamos agradecemos, né, pela sua disponibilidade, pela sua atenção especial à AFOR, né, e na qual a gente já agradece antecipadamente a sua participação aqui conosco. Plano Nacional de Educação, um presente e um futuro a construir. Com você, Daniel Cara, tenha a palavra. Muito obrigado, quero agradecer aqui as nossas mediadoras, a Simone e a Lúcia, dizer que sempre é um prazer estar no Conafor, o segundo Conafor, então eu me sinto construindo parte dessa história junto com vocês, né, e claro, sob o protagonismo de vocês, é um prazer enorme poder participar dessa atividade e debater um tema tão caro ao Brasil e que vai ter a demanda enorme de uma intervenção da AFOR junto ao Congresso Nacional e junto à tomada de decisão nas políticas públicas, que é o tema do Plano Nacional de Educação, e que vocês colocam de forma muito adequada um presente e um futuro para construir. Eu vou apresentar parte do que eu tenho pesquisado, que é o tema, na verdade, até que eu mais me dedico. O tema da minha tese de doutorado foi exatamente o fenômeno de descumprimento do Plano Nacional de Educação. Então, eu vou apresentar as questões relativas ao Plano Nacional de Educação, as descobertas que eu fiz na minha tese, mas fazer um chamamento, no final, à participação da AFOR e da própria reflexão do CONAFOR em relação à necessidade fundamental de que nós tenhamos um Plano Nacional de Educação que, de fato, dessa vez, saia do papel, o que vai depender de muitas questões que eu vou trazer aqui para vocês. Antes de começar, eu quero dizer que, infelizmente, eu não pude participar junto com vocês presencialmente por conta de todas as dificuldades logísticas que advêm do terrível desastre ambiental que acometeu o Rio Grande do Sul e também a cidade de Porto Alegre, mas dizer que sempre é um prazer estar interagindo com a Nina Xavier, que ela tem sido sempre uma grande parceira na reflexão sobre o direito à educação no Brasil, e me desculpar por essa contingência. Eu não podia deixar de estar na Universidade de São Paulo no dia de ontem, por conta de demandas do Conselho Universitário, que é a minha obrigação profissional como servidor público. Eu sou membro do Conselho, então eu tenho que participar de todas as reuniões do órgão, né? Mas o fato é que, de alguma forma, eu estou presencialmente aí com vocês também, né? Se não fisicamente, mas certamente na intenção, no desejo de poder interagir com vocês. Bom, falar do Plano Nacional de Educação sempre é muito difícil. O Brasil tem já registrado 2 planos nacionais de educação pós-redemocratização. O primeiro PNE 2001-2010, o segundo PNE 2014 e 2024. E nunca na história do Brasil nós tivemos um Plano Nacional de Educação com tanta mobilização da sociedade para a construção desse plano, que foi esse segundo PNE de 2014 a 2024. Só para vocês terem ideia, dar alguns números aqui para vocês, que vão ser impressionantes. O PNE atual, e por que ele é atual? Porque está em 2024? Não, porque foi estendido o prazo de vigência dele até 2025, porque as metas não foram cumpridas e nós não temos um novo Plano Nacional de Educação, porque o governo federal adiou, o governo Bolsonaro não enviou uma proposta de Plano Nacional de Educação, conforme determina a lei, e o governo Lula adiou o envio do texto do Plano Nacional de Educação por conta da reforma do ensino médio, a questão relativa à reforma do ensino médio. Mas o que é importante reiterar na prática é que o Plano Nacional de Educação ele teve uma participação enorme, mais de 2.915 emendas, foi um plano com muita consistência e debate dentro do Congresso Nacional, mas, efetivamente, segundo o balanço que eu participo, que é o da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Plano Nacional de Educação 2014-2024 teve 90% dos seus dispositivos descumpridos e 13%, pela primeira vez na história, 13% dos dispositivos em retrocesso. Ou seja, é um plano que
e na prática, ele não foi capaz de garantir um cumprimento estruturado das questões relativas à educação. E aí a gente tem que se perguntar por que acontece isso? Por que o Plano Nacional de Educação foi descumprido? Qual que é o problema relativo ao plano e como tentar superar essa realidade? Bom, a tese que foi apresentada no passado sobre o descumprimento do Plano Nacional de Educação era de que o formato do plano era muito extenso. Um colega meu da Universidade de São Paulo, muito antes de eu entrar na Universidade de São Paulo, o professor Azanha, José Pires Azanha, ele dizia que o problema do Plano Nacional de Educação é que ele tinha a proposta que estava sendo debatida, né, naquela época, ainda não tinha nem sequer tramitado o primeiro PNE, mas ele já se adiantava e dizia que tinham muitas metas e estratégias no Plano Nacional de Educação. Essa é uma ideia curiosa, porque o Plano Nacional de Educação ele tem que ter a demanda conforme as metas e estratégias, tem que ser metas e estratégias conforme a necessidade do povo brasileiro. E ele vai dizer, por conta da experiência dele, e aí já, inclusive após a construção do Plano Nacional de Educação 2001-2010, a gente observa no Brasil que o problema da extensão das metas, de fato, não é o que gera o descumprimento do plano, porque se o plano 1, né, o 2001-2010, é um plano que tem enorme quantidade de páginas, é um plano super extenso, o plano 2, que é o PNE 2014-2024, ele teve 20 metas, ou seja, ele reduziu muito, ainda que tenha mais de 200 estratégias, ele reduziu muito o tamanho da lei, o tamanho do desafio, em termos de sintetizar objetivos, sintetizar questões no conjunto dessas metas e estratégias. O fato concreto que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que, na prática, o número de páginas ou a extensão do plano não diz se o plano vai ser mais ou menos cumprido. Nós temos, no âmbito internacional, por exemplo, a Declaração de Dakar, que vai determinar que, para o mundo, são necessários o cumprimento de 6 metas para a garantia do direito à educação. E vejam só que elemento fundamental para a nossa reflexão. São 6 metas para o cumprimento do direito à educação, que de 2000 a 2015, nenhuma delas foram cumpridas efetivamente para os países em desenvolvimento. Só os países desenvolvidos cumpriram essas metas estratégicas. Ou seja, o problema não é do tamanho da lei, o problema efetivamente é outro, e a gente precisa descobrir qual é. Nossa, não está o nome da pessoa. Na sequência, começou a ser debatido um problema muito estrutural e começou a se atribuir a esse problema a falta de cumprimento do plano. Parte das ciências da educação, dos autores da educação, vão atribuir ao fato de que o plano 2001-2010 não teve grande participação social para elaboração do texto, e esse fato de não ter grande participação social gerou o descumprimento do plano. Ora, isso também não é o motivo real, porque, concretamente, o plano 2014-2024, ele paralisou o país, o Brasil inteiro debateu o plano. Para vocês terem ideia, 3 grandes manifestações foram organizadas em Brasília, com mais de 10 mil pessoas, mobilizando em torno do plano. Foi um plano que teve, como eu disse, 2.915 emendas só na Câmara dos Deputados, ainda teve um pouco mais no Senado Federal. É um plano que surge a partir dos debates da Conferência Nacional de Educação, que não são respeitados, e quando o governo Lula envia o texto do plano, no dia 15 de dezembro de 2010, do plano que depois se torna 2014 e 2024, quando ele envia o plano, o texto não considera as deliberações da conferência, depois a gente faz com que as deliberações da conferência sejam consideradas, mas o que é concreto disso tudo é que, mais uma vez, nós temos um Plano Nacional de Educação descumprido.
Diante dessas questões, o que para nós fica evidente? É que o problema também não é de intensidade da participação da sociedade civil. O problema é de outra ordem e a gente tem que descobrir a ordem. E aí vem o tema mais importante que eu quero tratar para vocês, e que eu quero discutir com profundidade, depois a gente abrir para poder ter interação, que é o fato de que os planos nacionais de educação não são cumpridos pelo mesmo motivo que nós não temos valorização dos profissionais da educação na nossa área, a valorização que é merecida. Da mesma forma que nós não temos o investimento adequado para as políticas educacionais e a infraestrutura das escolas são precárias. Eu quero defender aqui o argumento que o grande problema do descumprimento do plano é da ordem econômica e está relativo ao fato de que o Brasil nunca priorizou economicamente a garantia do direito à educação. Por que eu trago isso? Eu fui um dos coordenadores da transição governamental para estabelecimento do governo Lula e do governo Alckmin. Minha responsabilidade, inclusive, na transição governamental, era ir até o Ministério da Educação do governo Bolsonaro para obter as informações para a gente construir os nossos planos para implementar o novo governo. E nessa tarefa de buscar as informações, eu consigo oficialmente uma informação que eu já tinha, por conta dos dados oficiais, que o Brasil investe por ano cerca de 385 bilhões de reais em educação básica. Apenas educação básica. 385 bilhões de reais. Só fazer um pedido que está entrando o som aí da sala, se pudesse desligar o som só por um momento aí, só para... É que tem duas pessoas conversando, aí fica... Eu acho que é na sala de apresentação. Acho que aqui Eu acho que é lá na sala de transmissão. Não tem uma sala de transmissão? Deixa o som aqui. E no notebook também, porque o notebook está... Os desafios das transmissões online, né? A gente já vai se acostumando que, infelizmente, essa vai ser uma forma de comunicação constante agora na nossa vida, não tem muito jeito. Acho que agora ficou ótimo, maravilha. Então, uma questão fundamental que a gente precisa ter muita consciência, ter uma compreensão muito clara, é que o Brasil investe 385 bilhões de reais em educação básica. Eu não vou falar da educação superior, porque foge do mandato da esfera, da AFOR e do CONAFOR. Falando de educação básica, 385 bilhões de reais. Muitas vezes, quando eu falo esse número, falo isso sempre para os meus alunos, eles ficam assustados e acham que é muito dinheiro. Vocês também podem pensar que é muito dinheiro, mas eu vou trazer um dado aqui para vocês que é fundamental. Você deve analisar o orçamento da educação não pela quantidade absoluta de bilhões de reais que é destinado para a área da educação. Você tem que analisar efetivamente quanto que fica com cada aluno, a matrícula do aluno ao ano, que essa é a forma como se organiza o orçamento público. Quando nós analisamos isso, só para vocês terem uma ideia, no ano passado, 2023, foi publicado pela Folha de São Paulo um estudo da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a organização que desenvolve o PISA, o Programa de Avaliação Internacional dos Estudantes, e é a organização que tem acumulado a maior quantidade de dados na área de educação. Eu tenho bastante divergência com a OCDE, mas, indiscutivelmente, é um órgão que a gente precisa considerar os números que eles produzem. Em relação ao que a OCDE produz, entre 40 países pesquisados, o Brasil é o que tem o terceiro menor custo aluno ano.
Ou seja, mesmo com 385 bilhões de reais, uma criança brasileira, a educação de uma criança brasileira vale cerca de 5 vezes menos do que de uma criança japonesa. E vocês vão concordar comigo que a criança brasileira, ela está funcionando o som aí? Faz só um gesto aí para mim. Ah, legal. Vocês vão concordar comigo que a criança brasileira, ela tem uma demanda que, se não for equivalente, ela é, inclusive, superior à da criança japonesa. Porque no Brasil é preciso que na escola se garanta a uniforme escolar, é preciso que no Brasil, na escola, se garanta também, para além do uniforme escolar, se garanta também essencialmente uma boa alimentação escolar, e vocês sabem a importância disso. É preciso também que se garanta transporte escolar, coisas que no Japão são razoavelmente equacionadas, porque as famílias têm muito mais renda. A renda média de um cidadão brasileiro é cerca de 10 mil dólares, a renda média de um cidadão japonês supera 70 mil dólares por ano, a renda média. Então, na prática, um brasileiro vive com 50 mil reais em média, o que a gente sabe que isso é para pouquíssimas pessoas, porque a média esconde muitas desigualdades. Tem bilionários no Brasil que têm muito dinheiro e tem o povo brasileiro que, quando muito, consegue fechar o mês com um salário mínimo, né? E normalmente não consegue fechar o mês com salário mínimo. E esses brasileiros com menor renda são o público-alvo essencial da escola pública brasileira. Então, nós temos um recurso para a área de educação que é insuficiente conforme as necessidades. Só dar alguns dados para vocês que eu tenho de cabeça. O Brasil precisa criar cerca de 2 milhões de matrículas em creche para que 50% das crianças, 50% de 0 a 3 anos tenham acesso à creche. O Brasil precisa criar cerca de 500 mil matrículas no ensino fundamental para que as crianças invisibilizadas, as crianças e os adolescentes invisibilizados tenham acesso à educação. Quem são esses? Moradores, crianças e adolescentes que moram na rua, estão em situação de rua, crianças e adolescentes em medida socioeducativa, crianças e adolescentes de comunidades indígenas, quilombolas, crianças e adolescentes que são migrantes, ou seja, crianças e adolescentes que têm uma demanda imediata de acesso ao direito à educação e não conseguem garantir, não conseguem acessar efetivamente o direito à educação. Esse é um tema. Para além disso, a gente precisa criar cerca de 2 milhões de matrículas no ensino médio, nós precisamos alfabetizar 11 milhões de brasileiros em situação de analfabetismo absoluto, criar 30 milhões de matrículas para superar o analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? É a incapacidade de ler e escrever um texto simples e realizar as 4 operações básicas da matemática. Infelizmente, nesse momento, nós temos muitos jovens, inclusive, em situação de analfabetismo funcional. Ou seja, nós temos demandas enormes, e para poder educar todas essas pessoas, vai ser preciso construir escola, vai ser preciso contratar profissionais da educação, e vai ser preciso, ineditamente, porque isso nunca foi feito, pagar o salário adequado para os profissionais da educação. Então, esse tema é o tema primordial, é preciso ter mais recurso para a educação. Na ponta do lápis, eu fiz esse cálculo, junto com o professor Luiz Araújo, em 2011, e foi por isso que a gente aprova, no Plano Nacional de Educação 2014-2024, a demanda de 10% do PIB de investimento em educação, que hoje seria algo em torno de R$1 trilhão. A educação deveria ter R$1 trilhão, a educação básica. Para ser bem preciso agora, eu vou já adiantar um número aqui, eu estou terminando um estudo, a gente vai precisar de cerca de 850 bilhões de reais para poder dar conta da educação básica. Então, dos 1 trilhão, 850 bilhões são a demanda efetiva da educação básica, é muito mais do que os 380 bilhões que são investidos hoje. Está faltando aí um volume de cerca de 500 bilhões
para que a gente dê conta das necessidades educacionais, é importante frisar que é preciso investir muito mais recurso. E a gente tem que analisar de onde deve sair esse recurso. E agora eu vou dar números para vocês que são estarrecedores. Como eu falei para vocês, em 2022 eu fui da coordenação da transição governamental do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin para a composição do governo. Isso ocorreu em novembro e dezembro de 2022. Quando eu estava na transição, para além da quantidade de recursos que são investidos em educação, o montante de 385 bilhões, eu também solicitei informações sobre o serviço da dívida pública. O que é o serviço da dívida pública? O serviço da dívida pública é pautado na emissão de títulos que o governo faz e que são comprados por pessoas e pelo mercado financeiro para financiar as ações do governo. A questão concreta é que os títulos da dívida pública, eles são valorizados conforme a taxa oficial de juros. No ano de 2022, o serviço dos títulos da dívida alcançaram um patamar de 580 bilhões de reais. Vocês vão concordar comigo que uma criança alfabetizada no Brasil beneficia todos os brasileiros, inclusive todos nós. Concordam comigo em relação a isso? O direito à educação de uma criança beneficia todos os 215 milhões de brasileiros. Então, o direito à educação de todo o povo brasileiro vai beneficiar todo o país e vai fazer com que o Brasil tenha maior capacidade de desenvolvimento. Concordam com essa questão? Pensem comigo. O serviço dos juros da dívida, ele beneficia verdadeiramente cerca de 200 mil pessoas. E essas 200 mil pessoas, na prática, elas não são nem as mais relevantes, porque, efetivamente, o serviço dos juros da dívida beneficiam 71 bilionários brasileiros. Esse é o volume real do benefício do serviço dos juros da dívida. Agora, vejam, como que o serviço dos juros da dívida tem um valor, um montante superior ao direito à educação. Isso em 2022. Só para vocês caírem de costas agora. Em relação à economia brasileira, nesse momento, em 2024, o serviço dos juros da dívida desse ano, nós estamos em agosto, já acumulam cerca de 850 bilhões de reais, que é exatamente o que a gente precisa para garantir uma educação pública de qualidade. Ou seja, 71 bilionários e mais 200 mil pessoas acabam tendo prioridade orçamentária contra um total de 215 milhões de brasileiros, inclusive os bilionários, inclusive as 200 mil pessoas que também se beneficiam marginalmente do serviço dos juros da dívida. O que eu estou querendo trazer para vocês, e são muitos números, isso pode gerar confusão, é que o problema concreto é que a educação só vai ser viabilizada quando o Brasil juntar um projeto de desenvolvimento com um projeto de educação. Isso nunca foi realizado na nossa história. E nunca foi realizado por inúmeros fatores. Entre eles, porque esse é um país que é marcado pela história do racismo, é marcado pela experiência mais nefasta de escravidão, é um país que tem inúmeras dificuldades para, de fato, priorizar o povo brasileiro, porque, na prática, a frase do Darcy Ribeiro é correta e é verdadeira. A crise da educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto, há um projeto de não garantia do direito à educação, e, efetivamente, isso passa pela luta da FOR. Isso passa pela luta de vocês, passa pela luta do CONAFOR, as reflexões do CONAFOR. Em que sentido? Vocês, de fato, são operadoras e operadores do direito à educação, mas que não têm todo o trabalho profissional que vocês exercem amplamente reconhecidos na legislação brasileira. Essa é a luta que vocês têm, inclusive, protagonizado para o reconhecimento do exercício profissional especializado e específico que vocês realizam.
Ou seja, para poder viabilizar, inclusive, as demandas da AFOR e as demandas que vão ser elencadas no CONAFOR, é preciso que a educação se aproprie da economia. Em geral, a gente tem visto um processo inverso. Ao invés dos educadores se apropriarem da economia, quem se apropria da educação são os economistas. Eu me recordo que, tempos atrás, eu tive um debate, aliás, muitos anos atrás, eu tive um debate com Gustavo Iosp, que é aí do Rio Grande do Sul. Ele, na verdade, fugiu do debate. Ele fez uma fala e foi embora, mas em que ele dizia que a quantidade de alunos numa sala de aula não interfere na aprendizagem dos estudantes. Ele chegou ao absurdo de dizer isso. E muita gente, muitos parlamentares, foi no Congresso Nacional, encamparam o argumento dele. Ele foi embora na minha fala, ele não foi elegante a ponto de ficar até o final para assistir a fala e poder ter interação. Na minha fala, eu lancei uma dúvida que eu tenho certeza que ele jamais responderia. Jamais responderia. Eu falei para ele o seguinte, eu tinha naquele momento, estava mais próximo, né? Faz tempo que ocorreu esse debate, eu estava mais próximo da experiência que eu tive em escola pública no Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís, que na época que eu trabalhei nessa região, que é uma região da zona sul de São Paulo, do município de São Paulo, na época que eu trabalhei nessa região, era considerada a região mais violenta do mundo. Não é do Brasil, não é do estado de São Paulo, não é da cidade de São Paulo, do mundo. Naquele momento era a região mais violenta do mundo. E eu perguntei para o Gustavo Iosp, mas ele não estava lá para responder mais, ele não foi elegante de acompanhar a continuidade da audiência pública. Eu perguntei para o Gustavo Iosp, deixei no ar a pergunta, que se ele, de fato, acredita que os meus alunos conseguiriam aprender tendo uma sala de aula com quase 60 alunos, todos eles trabalhadores, no período noturno do ensino médio, em que eles iam 3 horas da casa para o trabalho e depois voltavam 3 horas mais do trabalho para a escola, e não tinham merenda escolar. É impossível lecionar e garantir aprendizado com essas condições. Um ou outro aprendia, mas os que aprendiam é porque já tinham uma renda suficiente para poder se alimentar, para poder ter um carrinho. Eu trabalhava com alunos de ensino médio, muitos deles tinham mais de 18 anos de idade, naquele momento. Então, o ponto concreto é que a elite econômica brasileira, ela, de fato, não prioriza o direito à educação, ela não considera o direito à educação como um elemento central, e ela se apropria do Estado brasileiro para fazer com que o Estado brasileiro seja, na prática, o movimentador dos recursos financeiros que fazem com que essa própria elite ela amplie as riquezas. O professor Marcelo Medeiros, ele lançou recentemente um livro em que ele mostra que a educação não tem reduzido desigualdades no Brasil. E divergindo parcialmente do professor Marcelo Medeiros, que é um grande autor, e eu preciso reiterar aqui que as desigualdades não são reduzidas pela educação, as desigualdades econômicas brasileiras não são reduzidas pela educação, por um motivo simples. A educação brasileira nunca teve o recurso suficiente para a garantia do direito à educação. Caso tivesse, imaginem a seguinte situação, nós temos hoje, eu falei para vocês o quanto de matrículas a gente precisa criar, mas nós temos hoje 39 milhões de estudantes nas escolas públicas brasileiras, 5 milhões de profissionais da educação. Se todos os profissionais da educação, sem exceção, recebessem o piso, que hoje é só para o magistério, e nós tivéssemos uma política de carreira que, de fato, fizesse jus ao direito à educação, vocês imaginam o quanto de dinheiro seria mobilizado no país. Só para vocês terem uma noção do que eu estou trazendo para vocês aqui, a cada R$1 investido em educação, segundo dados do Instituto de Política Econômica Aplicada do Brasil, o IPEA, a cada R$1 investido em educação, a economia tem um retorno de 1,80 centavos. Ou seja, se você investe em educação, você gera uma mobilização econômica em educação pública de 80 centavos a mais daquilo que você investiu. Tem um retorno de 80 centavos. Por quê?
porque os professores, por pior que seja o salário, os professores têm uma grande quantidade de profissão, uma grande categoria profissional, os profissionais da educação, o conjunto dos profissionais da educação. E isso gera mobilização econômica. Eu vou dar um dado estarrecedor para vocês. Eu considero o valor do piso baixo. Mas muitos municípios brasileiros com baixa renda têm entre os professores que recebem o piso, quando recebem o piso, é importante frisar, a gente não tem a universalização da lei do piso, quando recebem o piso, os professores são os principais dinamizadores das economias locais. Imagina se o piso fosse justo. Imagina se o piso fosse um bom valor. E que se todos os profissionais da educação recebessem o piso e que os professores recebessem, inclusive, um valor maior. Imagina como isso geraria um retorno econômico grande. E a questão concreta, que eu vou reiterar aqui para vocês, é que o problema não é que falta dinheiro no Brasil por investimento em educação. É que o dinheiro não vem para a educação. A educação tem pouco recurso, pouquíssimo recurso, mas o dinheiro que existe não vem para a área. Então, dando conta aqui da pergunta, até para dar um tempo aqui suficiente para que a gente possa interagir até as 10 horas, infelizmente eu preciso sair às 10 horas, por conta, tinha sido o combinado com a Nina, e eu tenho compromissos aqui na cidade de São Paulo, numa atividade, a gente está na PUC do Rio Grande do Sul, se não me engano, vocês estão na PUC do Rio Grande do Sul, eu tenho uma atividade na PUC de São Paulo, então eu não vou poder me estender para além das 10 horas. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o tema que vocês trazem para reflexão, o presente e o futuro da educação nacional, por meio do Plano Nacional de Educação, eu vou dizer com todas as letras, ele só vai ser viabilizado se os educadores se apropriarem do debate econômico. Caso contrário, para de fato dar as condições para a gente realizar a política educacional, a gente precisa se apropriar da economia. Caso contrário, repito, a gente sempre vai depender da boa vontade de um economista ou de um gestor público para receber um pouquinho a mais do que o recurso que nós já recebemos, que vocês todos sabem. A vida da educadora e do educador brasileiro é tirar leite de pedra o tempo todo. E tirar leite de pedra, as Olimpíadas provaram isso. O Brasil tem os atletas tirando leite de pedra. Os outros países têm atletas que recebem investimento. Para a gente ter uma campeã como a Rebeca, é quase que um acaso em relação ao investimento. Não é um acaso em relação ao talento da Rebeca. Não é um acaso em relação ao que a Rebeca luta para poder alcançar esse patamar. Mas vocês já imaginaram quantas Rebecas que existem nas escolas públicas brasileiras? Quantos Pelés que a gente deve ter e que não aparecem? Quantas Martas? Eu sou apaixonado por futebol feminino. Confesso para vocês que eu chorei porque a gente não ganhou medalha de prata. Queria muito essa medalha, até porque, como corintiano, e a base é o Corinthians, da seleção feminina, eu não podia deixar de torcer para as jovens brasileiras. Mas o fato é que, para a gente pensar para além da caixinha da competição das Olimpíadas, eu não consigo viver em paz de imaginar quantos talentos o Brasil desperdiça ano a ano porque não investe em educação. E vou dizer mais, para não falar só dos nossos alunos. Quantos talentos docentes são desperdiçados, vocês sabem disso, vocês acompanham, ainda que numa atividade de supervisão, de acompanhamento, em São Paulo seria supervisão, vocês acompanham o que acontece em cada escola, o quanto que as reuniões pedagógicas seriam mais produtivas se os professores tivessem a valorização adequada. Que a reunião pedagógica, eu vou dizer a experiência dos meus alunos de licenciatura, eles vão para a educação com um ânimo no teto, eles estão loucos para começar a lecionar, sabem das dificuldades, da falta de recursos, mas querem começar a lecionar. Mas a realidade da escola pública vai tirando o desejo dos jovens de permanecer na escola pública. A tal ponto que no estado de São Paulo, dos concursados, e são poucos concursos que nós tivemos aqui, quase 90%, depois de 5, 6 anos, pedem exoneração dos novos concursados. Esse é um dado do professor João Zafalão, que é da Unicamp e que é um grande parceiro
de debate sobre educação nacional. Na cidade de São Paulo existe o mesmo problema. Então, efetivamente, a gente precisa ter consciência que, para construir o presente e o futuro por meio do Plano Nacional de Educação, a gente tem que se apropriar da questão econômica, a tal ponto, e aí eu vou falar especificamente para todas e todos vocês, mas chamando a atenção da direção, enfim, aqui representadas, né, do CONAFOR, aqui representados pela Simone e pela Lúcia, falar também em nome de todas e todos vocês, mas também chamar aqui a atenção da minha querida amiga Nina Xavier. Eu acho, efetivamente, que o tema que a gente precisa ter nos nossos cursos de pedagogia, nos nossos cursos de licenciatura, que a gente precisa se dedicar arduamente a enfrentar esse tema, é a questão da economia da educação. Eu achava, no passado, eu colaborei na construção do custo aluno-qualidade, colaborei na questão dos 10% do PIB para a educação, e eu achava que a gente estava no caminho certo discutindo o financiamento da educação. Mas o financiamento da educação é aquilo que sobra do que a economia nos concede, ou daquilo que a gente consegue lutar e forçar a economia para nos entregar. Mas é pouco, a gente precisa de mais. E vou dizer com todas as letras, a demanda da educação vai ser cerca de 10% do PIB, e é a demanda correta. A saúde, que é a segunda área que mais demanda recursos, só para vocês terem uma ideia, se a gente precisa de 1,1 trilhão, a saúde precisa de 100 bilhões. É muito menos do que nós. E por que é muito menos do que nós? E aí, vocês têm que ter orgulho e bater no peito de dizer isso. É muito menos do que nós, porque a maior política pública brasileira se chama política de educação. E que a Fora é responsável também por essa política em cada canto do Brasil. E por que é a maior? É a que tem mais profissionais e a única que 39 milhões, só para falar da educação básica, de estudantes e suas famílias são atendidos diariamente, em todos os dias úteis, por 200 dias letivos, em cada escola pública brasileira. Só estou falando da escola pública. Eu sei que tem também as tarefas de supervisão do serviço prestado pelas escolas privadas. Então, a gente precisa ter a capacidade, e com isso eu encerro, de chamar a atenção da nossa grandeza, chamar a atenção pela nossa grandeza. A política de educação ela não pode ser mais realizada com aquilo que sobra. E a luta pelo novo Plano Nacional de Educação, que é o que vai tramitar a partir de agora até 2025, a luta pelo novo Plano Nacional de Educação tem que ser uma luta de todo o povo brasileiro. E tem que ser uma luta apaixonada, não só para fazer um bom plano, mas para construir uma história diferente, para que esse plano saia do papel. E para sair do papel, é preciso que se compreenda no Brasil que o próprio desenvolvimento econômico depende essencialmente do direito à educação. Bom, muitos de vocês devem estar se perguntando por que ele está falando tanto de economia, porque é na economia que se decide o futuro e é na economia que se decide o destino das nossas vidas. E eu quero finalizar falando sobre 2 elementos que eu considero fundamentais, as 2 tarefas que eu considero imprescindíveis que a gente enfrente agora e para toda a nossa vida. Em primeiro lugar, é preciso entregar a gestão da educação para as educadoras e para os educadores. Eu estou cansado de ver pessoas que nunca pisaram numa escola pública falando sobre educação. Eu estou cansado de ver pessoas que nunca conheceram as escolas públicas de um determinado estado e, sem considerar a experiência naquele estado, chega de maneira como estrangeiros a tentar determinar os destinos da educação. Isso não funciona. Então, a gestão da educação tem que ser entregue para as educadoras e para os educadores. Em segundo lugar, para finalizar, a gente precisa lutar para inverter a lógica econômica no Brasil. Na pandemia, isso ficou muito evidente. Na pandemia, isso ficou extremamente evidente. Algumas pessoas, especialmente a elite econômica, e parte da elite política brasileira,
acredita que as pessoas devem estar a serviço da economia. Vocês lembram que na pandemia isso aconteceu o tempo todo, né? As pessoas a serviço da economia, indo trabalhar correndo risco de vida. Essa era a pressão. A gente tem que fazer o processo inverso. A gente precisa construir uma economia a serviço das pessoas e que seja uma economia que priorize centralmente o direito à educação. Bom, eu agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Eu sei que eu estou trazendo um tema novo, mas eu não considero que exista tema mais importante do que esse. Eu estou me dedicando a formar uma grande quantidade de alunos, né, a cada ano, cada semestre, na verdade. Eu tenho cerca de 200 estudantes na Universidade de São Paulo, nas minhas disciplinas. Então, todo semestre eu tenho formado aí pelo menos 200 pessoas para debater essa questão da interação entre economia e educação. Mas eu faço isso porque eu não posso mais aceitar que um professor, que é uma profissão essencial, e eu não vou discutir aqui qual que é a mais essencial, até porque seria muito chato para as outras profissões, e a gente precisa de todas elas. Mas a profissão docente, o trabalho como educadoras e educadores, como gestores, supervisores, o trabalho que vocês realizam na AFOR, como procurando construir, de fato, um reconhecimento que dê conta das necessidades da atuação que vocês realizam nas escolas, eu não posso aceitar que esse trabalho seja tão secundarizado e tão mal remunerado e com tantas necessidades de estruturação como as que a gente enfrenta. Imagina se a gente pudesse investir todo o tempo que a gente acaba gastando para garantir o mínimo necessário, se a gente pudesse investir isso para melhorar a qualidade da educação no país. Certamente, a gente estaria com uma qualidade da educação muito melhor. Então, a luta de vocês é a minha também. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente tem aí cerca de, caso a Simone e a Lúcia autorizem, a gente tem aí possibilidade de ter 13 minutos, mais ou menos, de perguntas para que a gente possa debater. Infelizmente, às 10 horas eu preciso sair. Um grande beijo para todas e todos vocês, um grande abraço. Nina, peço mil desculpas de que eu não pude estar aí presente. Eu adoraria estar no Rio Grande do Sul. Eu sou apaixonado pelo Rio Grande do Sul. E sou apaixonado pelo trabalho de vocês. Mas no próximo Conafora, a gente já deixa aqui um compromisso. Um compromisso meu, um compromisso de vocês. No próximo Conafora eu vou de qualquer jeito. Presencialmente. No primeiro eu fui, vou voltar no terceiro. Um beijo para todas e todos e passo aí para as nossas presidentas de mesa a condução dos trabalhos. Agora precisa ligar o som, né? Que eu acabei pedindo para desligar, que estava entrando o ruído. É lá? Está ouvindo, Daniela? Estou sim. Agora deu certo? Nós estamos aprendendo, inclusive, né, na informática aqui. Vamos lá. Bom, Daniel, o nosso tempo, né, nós achamos que nos poderia estender um pouco, mas, infelizmente, não será possível depois dessas questões que nós vamos colocar para você aqui, né, se caso ainda tivermos mais questões, nós poderemos combinar de enviar para você, pode ser? Está me ouvindo? Sim. Ele fez isso. Ele fez sim. Mas nós não escutamos. Tô sim. Tá. Daniel, dentro, né, do que você colocou com relação à importância dos profissionais de educação estarem, né, a partir dessa contextualização histórica de todos nossos planos nacionais de educação, né, e da importância de nós, profissionais, nos apropriarmos, né, da economia da educação, veio uma questão da seguinte vertente. Dentro desse montante destinado à educação, 1 trilhão que você traz, que precisamos em torno de 800 bi para operar a educação básica. Como podemos nos apropriar desses elementos para traduzir isso
na realidade da escola e junto com os nossos professores, que movimento podemos fazer nesse sentido? Você prefere responder uma a uma? Vamos lá, vamos lá. Vou fazer essa resposta porque ela é importante. Só para colocar os números, né? Nós investimos hoje, no Brasil, 385 bilhões de reais em educação básica. 10% do PIB, que não estão sendo cumpridos, deveriam determinar um montante de 1,1 trilhão. Desses 1,1 trilhão, a gente sairia de 385 bilhões para a educação básica para 850 bilhões para a educação básica. É mais do que o dobro que a gente precisa hoje, certo? Um pouquinho mais do que o dobro. O que isso significaria? Para a gente poder falar nas escolas. Significaria que toda a escola pública brasileira, sem exceção, teria profissionais da educação, não só os professores, recebendo o piso, todos com política de carreira, número adequado de alunos por turma, um forte incentivo, não universalizar, mas um forte incentivo à educação integral e todas as escolas com laboratórios de ciências, laboratórios de informática, quadra poliesportiva coberta, internet banda larga, laboratório de mídias, alimentação nutritiva, transporte escolar digno e recurso para o projeto pedagógico. Porque toda a escola tem o seu projeto pedagógico. Isso, para vocês falarem, isso é uma utopia. Isso não é uma utopia, está na Constituição, custo aluno qualidade. É um instrumento, um mecanismo desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação desde 2001. Então, já superou 20 anos e está na Constituição Federal. O custo aluno qualidade vai mudar a cara da educação pública brasileira. Totalmente. Mas, para isso, eu preciso investir 850 bilhões de reais. Então, como fazer? Chamar a atenção de professoras e professores que isso está na Constituição. Se está na Constituição, é a lei maior, tem que ser cumprido. Por que a ideia de que a lei é cumprida é só quando interessa a classe política e aos empresários? A lei nunca é cumprida quando interessa ao povo. A gente precisa reverter essa história, mas já está na Constituição. Ok, então vamos lá. Tem uma afirmação aqui, né, também colocando que é importante, né, a gente, até complementando o que você coloca aí da questão da classe política, né, que é necessário que os políticos parem e pensem para estar exercendo seus cargos, né? Provavelmente é porque nunca tiveram um professor, né? Uma afirmação aqui, né? Pela sua fala, você esteve no MEC no período de transição, né? Como que você encontrou o MEC? Organizado, técnicos competentes? Como você viu isso aí e o que você viu que mudou? Olha, eu vou só dar... Essa é uma ótima pergunta, agradecer aí a formulação da pergunta. Só vou dar uma informação. O que aconteceu na transição? Muita gente tinha medo de falar lá com os bolsonaristas, né? Eu não tenho medo de falar com ninguém, né? Até porque assim, a gente tem que enfrentar, né, as divergências, inclusive de maneira democrática. Então, eu estava numa missão de ordem democrática. Vejam só, eu chego no Ministério da Educação e peço a formulação dos programas do Ministério da Educação no período do governo Bolsonaro. E eu, de repente, vejo lá formulação MFMDH. Não é possível que é isso. Aí, vou pedindo dos outros documentos, vai chegando sempre MFMDH. Pronto, alguma coisa estranha. Sabem quem fazia o que significa essa sigla? E imaginem a minha revolta quando eu descobri que quem fazia a concepção dos programas do Ministério da Educação no governo e dos Direitos Humanos, liderado pela
ministra, hoje senadora, Damares Alves. Então, a gente não só encontrou o Ministério da Educação... Por favor. Todo mundo ficou impressionado agora, né? A gente não só encontrou o Ministério da Educação esfacelado, como a gente encontrou o Ministério da Educação comandado pelo Ministério da Família. Isso representa, em síntese, o governo Bolsonaro. Agora, quero chamar a atenção para um fator. Eu não vou me eximir de fazer essa pontuação. Isso não significa que o Ministério da Educação hoje está bem organizado. Esse é um ponto que a gente precisa chamar a atenção. Se for feita uma análise da composição do Ministério da Educação e procurar por ex-profissionais de fundações empresariais, vocês vão ficar assustadas e assustados em descobrir que 90% dos cargos de diretoria estão sendo ocupados por ex-profissionais de fundações empresariais que levam os valores das fundações empresariais que não são aqueles dedicados ao direito à educação. Eu desafio qualquer um desses gestores públicos a debater com um membro da AFOR para saber quem entende mais de educação. Eu tenho certeza que a AFOR ganha de goleada. Não vai ser nem 7-1, vai ser 10-0, no mínimo. No mínimo. Daniel, para a gente finalizar, primeiro eu gostaria que você repetisse a sigla, porque falhou para nós aqui. MFMDH, que é o Ministério da Damares. Então, vamos lá, né? Nós temos aí, né, um tempinho aqui, 2 minutinhos para fazer os nossos agradecimentos e fazer uma, né, colocação geral sobre todas essas questões, o que a gente concluiu. Agradecemos, né, pelas reflexões, pelas pontuações, Daniel, né, que fez para nós esse primeiro, né, histórico para nos situar no percurso da construção e da efetivação dos nossos planos nacionais de educação e colocar para nós, né, os absurdos e os índices de que, né, não houve o cumprimento. E ainda agora, com essa prorrogação, entender, né, que os problemas que foram acontecendo e como que nós, profissionais da educação, podemos atuar, né, vamos dizer assim, a partir das nossas práticas pedagógicas para a construção de planos efetivamente, né, possíveis e de serem efetivados. Mas é importante também a gente colocar, que a gente gostaria de colocar até para você ir comungar com você, Daniel. Nós tivemos essa percepção ontem também muito clara, né, a partir da nova proposição aí de plano nacional, que falta ainda, né, ainda elementos muito obscuros dentro desse plano, por exemplo, na questão da valorização profissional, a falta de nós profissionais da educação. Nós tivemos aqui a apresentação do Conselho Nacional de Educação, que nos mostrou resoluções que estão aí sendo homologadas para definição, diretamente para os diretores de escola, quando se trata de gestores, né? E para professores. Então, usando nomes específicos e nós, profissionais da educação, seja na área da supervisão, da orientação e da extensão, estamos de fora aí dentro dessa valorização, né? E, então, a gente percebe aqui, né, de que essa apropriação também da questão, né, do financiamento da educação, para a gente garantir a valorização, a gente precisa também estar incluído nos planos, né? E a gente coloca para você essa questão, porque quando a gente vai discutir o financiamento da educação, nós somos muito excluídos, não é isso, pessoal? Então, dentro desse tema, né, entender esse presente, que a gente está dentro do chão da escola, fazendo a política, né, efetivando o plano de educação, né, a gente percebe que a gente não é levado, considerado nesse momento, tá bem? E a gente agradece, e com certeza nós vamos
nos pautar a partir das reflexões que você nos colocou, né? Enquanto que o Estado brasileiro precisa entender que educação se faz com educadores e a partir das ações destes aí, né? Agradecemos muito e deixa eu te colocar uma outra questão aqui, olha. O seu presente, a sua lembrança, seu agradecimento, o seu mimo vai chegar para você aí do segundo Conafor, porque nós temos uma história a construir junto com você, né, na discussão, na valorização dos profissionais e na efetivação de uma educação para todos e uma educação pública para todos. Muito obrigado. Muito Nina, obrigado. quero primeiro fechar aqui com você. E só deixar, Nina, antes de você falar, só fazer um compromisso aqui. Eu estou construindo um curso de extensão na USP, com certificação, etc., para a economia da educação, e vou procurar, assim que estiver pronto, conversar com vocês, para vocês poderem participar desse curso. Vai ser, infelizmente, à distância, né, para poder garantir a presença de todas as pessoas no Brasil que tiverem interesse, mas eu queria muito poder contar com várias e vários de vocês para ajudar a construir essa mudança de paradigma, né? A economia sendo ocupada pelas educadoras e pelos educadores. A gente vai fazer um bom barulho mudando essa perspectiva. E aí vocês estão convidados, vai ser um prazer, viu, Nina, poder fazer uma parceria institucional com a FOR e poder certificar, enfim, isso é bom para ascensão de carreira também. Então, somar todos um jogo de ganha-ganha, somar todas as vantagens para que a gente possa mudar a situação da educação nacional. Eu não vou tomar mais o seu tempo, mas assim, Agradecer muito que você... eu vou virar para frente, não sei como é que a gente faz esse negócio aqui, mas a gente está se entendendo. Mas assim, mandar para você um grande abraço, nosso agradecimento, e a FOR vai continuar conversando com você. E a FOR vai mandar para você, então, depois esse mimo, que para a sua coleção, espero que uma grande coleção das nossas canecas, e a gente vai, sim, conversar sobre o curso, e a FOR está junto. Obrigada. Maravilha. Nina, eu que agradeço, peço desculpas que eu tenho que sair, mas é sempre um prazer estar com vocês, admiro demais a luta de vocês, e vamos construir essa parceria institucional para esse curso de extensão, que eu acho que vai fortalecer muito a FOR e todos nós, né, todo o debate público brasileiro. Muito obrigado, eu preciso ir. Queria muito estar com vocês aí, estou com uma inveja enorme aí desse palco, está todo mundo com uma cara ótima, pelo visto está sendo um ótimo evento. Agradecer a Lúcia e a Simone, e infelizmente preciso ir, mas mandar um beijo no coração de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.